Muito boa noite. Mais uma oportunidade, renovada de continuarmos o nosso aprendizado à luz da doutrina espírita. Hoje nós estamos com o nosso irmão Washington e a Cristina Ferro. Os dois farão a palestra, dividindo o horário. E vamos então procurando já nos interiorizarmos, buscarmos aquela paz interior para fazermos a nossa prece e passarmos para os nossos irmãos. Deus querido Pai, Jesus amado Mestre, agradecidos estamos, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui estarmos, que possamos, em assimilando as lições que nos serão ministradas, procurarmos vivenciá-las no nosso dia a dia. Que os nossos irmãos receba a inspiração desses amigos espirituais que, por certo, aqui se encontram. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Washington. Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui para refletirmos nesse estudo que nós fazemos. E hoje o nosso tema é a verdadeira propriedade. Mas no desenvolvimento desse tema, vamos fazer aqui algumas narrações, algumas descrições de algumas situações que as pessoas relataram após terem algumas experiências quase morte. Uma pessoa dirigindo o seu veículo automóvel, de repente se sente sugada, puxada do seu corpo e vê o carro cambaleando, tombando várias vezes e se destroçando no caminho. Se aproxima olhando aquele acidente e ali percebe que alguém fala: ali, tem uma pessoa ali. E ali parece que morreu. E chegando essa pessoa que se sentiu sugada, conduzindo aquele carro, observa, vê o seu corpo ali, presente ali naquele destroço daquele automóvel ali. E começa a ter uma percepção, uma dimensão da coisa. Como pode ser eu estar naquela situação ali? O que está acontecendo comigo? Uma outra situação, uma pessoa que tem uma parada cardíaca e começa a sentir mal e de repente não sente mais o corpo, não consegue ter mais o comando do seu corpo físico. Os médicos ali, naquele processo de ressuscitamento, e se vê ali de certa forma saindo do corpo, flutuando e vendo toda aquela operação ali sendo feita para tentar ressuscitar, vendo cada detalhe, cada situação, e de repente se vê numa dimensão, em um lugar diferente, observa um túnel, uma luz, vê pessoas conhecidas, que até outra hora estavam vivos, encarnados e faleceram, reconhece pessoas amigas, e de repente vê alguém que fala: calma, não é o momento, pare, volte, retorne. E de repente, daquele processo, daquele médico ressuscitar, a pessoa volta. Outra situação, uma pessoa que, por um acidente, entra em coma, e nesse coma que entra, que está passando, começa a sentir flutuar. E escuta o médico falar: parece que o paciente morreu. E vê ali, não consegue movimentar, dizer: eu estou vivo, eu estou aqui. Começa a sair, a se desprender daquele corpo e ver todo aquele aparato ali, tentando trazê-lo, devolvê-lo à vida, mas não tem jeito. Parece que morreu. E começa a ter uma sensação, uma experiência, sentir-se leve, se flutuar, não sente nenhuma dor, nenhuma fisgada, nada, aquilo que em outro momento estava lhe incomodando, que levara àquela situação ali, naquele pronto atendimento. Começa a perceber pessoas, vultos, começa a sentir uma paz interior, e sem pensar: o que está acontecendo comigo? O que é isso? Que experiência é essa? Dizem que o corpo, que eu morri, mas eu estou vivo, eu continuo existindo, eu continuo me sentindo, me vendo, mas estou me dando como morto. Começa a ter experiências, sensações, e encontra alguém, e começa a passar um filme da vida, naquele curto espaço de tempo, um filme da vida, as coisas que fez, as coisas que presenciou, os sentimentos, as sensações, as suas aquisições, começa tudo a passar num filme. Essas experiências quase morte cada vez mais são mais comuns de poderem ser ali trabalhadas, porque a nossa ciência avançou tanto
uns aparatos tecnológicos, que muitas pessoas que passam por esse processo, né, em coma ou um ataque cardíaco, conseguem, os médicos, ressuscitar a pessoa, trazê-la de novo, pela sua capacidade. E algumas décadas atrás, o Dr. Raymond Moody Jr., um pesquisador, um filósofo, um psiquiatra e um psicólogo, começou a estudar isso. E ele estudou 150 casos de pessoas que relataram a ele, através de entrevista, o que sentiram, o que presenciaram nesse momento, nessa situação em que passaram. E o Dr. Raymond Moody, estudioso que era, começou a catalogar aquilo ali e, dentro de uma visão científica, não tendo nenhum vínculo ali com uma questão religiosa, ou uma questão de social, cultural que ele tenha, mas de critérios científicos, começou a pesquisar isso, a catalogar todas as entrevistas dessas 150 pessoas que passaram para o EQM. Chegaram ao limiar entre a vida e a morte. E por alguma situação, a medicina ou aquele indivíduo retornou à vida. E aí, deu seu depoimento, falou todas essas sensações, essas emoções e situações que viram nesse mundo. E o Dr. Raymond Moody, criteriosamente, catalogou todos esses dados. E 3 características interessantes. Categoria interessante, ele viu pessoas que passaram pelo ressuscitamento, pessoas que por um momento de um acidente ou uma dor muito grave, muito fatal, ficou no limiar entre a vida e a morte, que relataram, e pessoas que estavam morrendo e relataram o que estava acontecendo com aqueles que estavam ali presentes, próximo, naquele limiar, já fazendo a passagem. Então, essas 3 situações que o Dr. Raymond Moody pôde catalogar e estudar. E dentro dessas 3 situações, elementos frequentes ele constatou nessas mais variadas entrevistas. Cada uma tendo alguns elementos que eram parecidos, mas cada um tinha uma particularidade. Cada indivíduo, cada pessoa que passou por isso, teve a sua particularidade de sensações, de sentimento e de como, ao retornar ao corpo, como se sentiu. E ele nomeou os elementos mais frequentes. Muitos viram um túnel de passagem, nesse processo de passagem. Outros, o encontro com familiares e amigos. Outros, recapitulação da vida. Outro, relutância em voltar e transformação da personalidade. Então, nesses 150 casos, esses 5 pontos foram muito comuns em um grupo, em outros, e aconteceram. Ver um túnel. Quantas vezes nós já ouvimos falar pessoas que passaram por uma situação dessa e viram um túnel? Outras que, num momento, numa situação afetiva na vida, viu um filme da vida passar. Uma situação de perigo. Viu um filme da vida toda passar ali em segundos, num átimo de segundo, mas uma coisa passando ali, ó. E ao passar por aquele perigo, aquele suspiro, mudando. Outros, nesse processo de quase morte, se sentindo leve, se sentindo bem, em paz, relutavam em voltar, em retornar para aquele corpo que está ali. Casos esses que nós já ouvimos falar na literatura. Também já ouvimos também no livro O Céu e o Inferno, das várias situações que os espíritos ali passaram e retrataram esse passamento e essa chegada ao mundo espiritual. E a transformação da personalidade dessas 150 pessoas ao retornar, ao escapar, entre aspas, da morte naquele momento. Observamos que, ao voltarem, voltaram diferente, uma visão diferente, porque foi uma experiência incrível na vida dessas pessoas. E eles retrataram, a maioria, isso, a importância de cultivar o amor pelos outros e de buscar o saber. Voltaram com isso. Alguns voltaram com essa ideia do amor pelos outros e buscar o saber. Outros, ninguém sai da experiência, ninguém voltou dessa experiência purificado, leve, moralmente elevado, não. Mas voltaram entendendo que tinha muito o que fazer ainda, tinha muito que ser trabalhado, desenvolvido. E outros sentem que tem que fazer as coisas que tenham maior significado. E a maioria deles disseram, sentimos que temos que fazer alguma coisa em nossa vida que tenha realmente um significado, que tenha alguma coisa. Há de observarmos nisso
que essas pessoas que passaram por essa situação não foram pessoas que provocaram a sua morte, mas que uma situação da vida foi levada a um acidente, foi levada a ter esse processo físico, biológico, de um ataque cardíaco, e chegar a esse ponto. E nesse relato que eles voltaram, eles se sentiram melhor, tiveram uma vida, uma perspectiva da vida melhor, entendendo que as pequenas coisas da vida, que antes não davam um valor, não dava ali a sua importância significativa, começaram a dar importância, a dar um sentido, a dar uma outra conotação, uma outra visão. E fazendo um paralelo que nós, há 2000 anos, nos debruçamos diante dessa situação da morte, do morrer, como é que é morrer. Observamos que o Mestre Jesus lá atrás, desenvolvendo os seus ensinamentos para nós, o nosso Mestre Jesus, falava em parábolas, em situações do dia a dia que era oculta à nossa visão, mas que ele trazia para analogia, para comparação dessas pequenas coisas do dia a dia, mostrando o seu real caráter, o seu real valor para nós, o Espírito. Para que observássemos, que desenvolvêssemos esse entendimento, essa visão. E há 2000 anos nós vemos nessa batida, compreendendo, experimentando, sentindo, desenvolvendo os ensinamentos de Jesus. Cada um de nós, na nossa capacidade, dentro do nosso interesse, da nossa vontade de querer adquirir e de querer amelhar esse conhecimento. Porque nós sabemos, quando nós temos o nosso interesse, que a gente sentimos interesse, nós aprendemos, nós desenvolvemos, nós procuramos aplicá-los àquilo. E essas pessoas passaram por essa experiência de quase morte, e ao retornar, como isso fez eles mudarem. Não voltaram pessoas melhores, purificadas, santas, não, mas voltaram com uma perspectiva melhor de entender as coisinhas mínimas da vida e dar valor a elas, porque elas lhe farão diferença quando definitivamente retornar a esse mundo espiritual, à pátria espiritual, da qual todos nós viemos. Então essa experiência, esses relatos, essa pesquisa, esse trabalho lindo que o Dr. Raymond Moody Jr. fez, nos traz esse entendimento, essa reflexão das pessoas que tiveram, por um lapso curto espaço de tempo, um pezinho lá nesse mundo espiritual e retornaram e contaram, estão contando para nós. Estão desenvolvendo para nós esse sentido. O que bate lá com as informações que o Mestre Jesus lá atrás nos trouxe e nos informou sobre esse entendimento. E quando Jesus fala a verdadeira propriedade nas instruções do Espírito, qual é a verdadeira propriedade nossa? Quando nós nascemos e viemos para esse planeta, o que nós trazemos? E quando retornamos para o mundo espiritual, o que nós levamos? A nossa reflexão diz, bem, levamos aquilo que é nosso realmente. Mas o que é nosso realmente? Será que temos a reflexão, o entendimento do que realmente é nosso? E sabemos separar o que é nosso, emprestado, e que é para ser utilizado por um determinado tempo, mas que chegado a seu tempo, não iremos mais utilizá-lo, mas sim outros bens chegamos e trouxemos e iremos utilizar, e ao partirmos, iremos retornar com eles. Os nossos bens físicos, os nossos bens materiais, a nossa roupa, ao chegarmos aqui, a nossa fralda, a nossa roupinha, nosso pijama, são os nossos bens temporários. E quando vamos desenvolvendo, crescendo o nosso corpo, vamos amelhando outros bens materiais, mas utilizando, usufruindo deles, nos servindo para nos proteger das intempéries, do tempo, do vento, nos servindo. Mas nesse processo, nós estamos desenvolvendo e progredindo a nossa inteligência, a nossa compreensão. Nós estamos buscando e assimilando conhecimentos, a primeiro momento, desse planeta ao qual nós habitamos, conhecimento da linguagem que nós utilizamos, da melhor linguagem que utilizamos em nossa sociedade, em nosso país. Amelhamos conhecimento da matemática para sabermos e aprendermos a aplicar os cálculos corretamente, porque são indispensáveis para nós, para o nosso crescimento, para a nossa evolução, seja ela como pessoa, numa sociedade, seja ela como profissionalmente utilizando esses conhecimentos. E vamos desenvolvendo, e vamos crescendo, desenvolvendo, usufruindo dos bens, através do nosso trabalho, do nosso esforço, do nosso suor. Nós vamos angariando bens materiais, um conforto,
uma casa, um carro, uma boa poltrona, uma boa televisão, um bom som, cuidados, medicamentos quando estamos em situações frágeis de nossa saúde, tudo isso necessário para quê? Para que mantenhamos em estado de alerta, desperto, vivendo a vida, aprendendo e desenvolvendo o nosso progresso. Aquilo que nós chegamos veio conosco e aqui utilizando desses recursos para desenvolvê-lo, aprimorá-los, senti-los na sua mais vantajosa pureza, intensidade, para quando aqui saímos, levarmos algo a mais além. Então observamos com a diferença o que nós chegamos aqui, utilizamos e quando saímos, não levamos conosco todos os bens materiais. E qual é a nossa verdadeira propriedade? São as nossas qualidades, as nossas virtudes. Nós sabemos muito bem disso. Há 2000 anos, Jesus vem trazendo as informações e nos informou sobre isso. Mas nós, encarnados, no meio de tanta confusão, de tanta situação, às vezes nós nos perdemos nisso. Nós nos perdemos. E nesse nos perder, nós temos cada vez mais procurar entender, compreender, estudar, aprimorar. Porque é importante conhecer mais do que somente acreditar. Temos que conhecer como funciona, como se processa, para poder, nesse contexto, nessa dinâmica, nós sabemos a nossa direção, o nosso sentido, a posição que nós queremos em nossa vida. Sabemos quais são as nossas metas e qual é o que nós queremos, qual é a nossa felicidade, para que as nossas metas, que nós aqui encarnados desejamos, esteja coerente com a felicidade que nós almejamos. Que muitas das vezes nós temos as metas e queremos a felicidade, mas a meta, ela está discordante em algum de seus pontos, de seus processos, da felicidade que queremos, e entre choca, e nós sofremos, sentimos dor, ficamos angustiados, ficamos tristes, mas no entendimento que vamos procurar, cada vez mais procurar refletir, nós vamos fazer com que a meta e a felicidade tenham uma coerência e que nossa meta seja a felicidade, e na felicidade possamos ser melhores, mais lúcidos, mais sensatos, mais prudentes em nossas atitudes, em nossas vontades, sabendo escolher, mas escolher bem, entender bem e discernir bem o que é a verdadeira propriedade e o que é aquilo que nós utilizamos, usufruímos como um bem dado por Deus, mas para o nosso aperfeiçoamento, que quando daqui partimos, não levaremos conosco. Por quê? É no estado espiritual, sobretudo, que o espírito colhe os frutos do progresso realizado pelo trabalho da reencarnação. Então, em nossa reencarnação, já que aqui nós estamos, a doutrina espírita sempre fala, a reencarnação é um processo para o espírito progredir, crescer, intelectualizar a matéria e desenvolver as suas capacidades. Em contato com isso é para desenvolver. Não é para não nos perdermos e acharmos que a matéria somos nós e nós somos a matéria. Não, é utilizá-la, usufruí-las dela com um bem passageiro, mas que tem importância, tem um valor em nosso crescimento espiritual. E ter entendimento, uma boa reflexão sobre essa diferença é importante para a nossa vida, porque nisso a gente começa a trabalhar muito o desapego a algumas coisas que não são tão importantes para a nossa vida e outras coisas que são importantíssimas para melhorar a qualidade da nossa vida para um despertar mais firme, mais lúcido, mais coerente. E assim como nós também utilizamos uma bagagem, como aqui, quando nós vamos fazer uma viagem de férias, todo mundo, toda a família, vamos para um lugar, vamos para a Europa, lá está frio, o que nós vamos preparar em nossa bagagem? Todos os bens necessários, úteis, para quando lá estivermos, utilizá-los. Não vamos levar coisas inúteis, perecíveis na mala, na bagagem, até porque nós sabemos que existe uma medida, existe um peso, limite para levar as coisas. Vamos levar o quê? Agasalho, materiais, remédios que nós sabemos que lá não tem ou não é possível adquirir lá, vamos levar tudo isso, porque nós sabemos que lá iremos precisar. Assim também, quando nós retornaremos ao mundo espiritual, à pátria espiritual, qual é a bagagem que nós iremos levar? No entendimento e na vivência que nós temos, nós sabemos que a bagagem que iremos retornar lá não será nos perguntado o que tínhamos na terra. Se éramos ricos, se éramos pobres, se éramos operário, príncipe ou rei. Quantos bens tínhamos, quantos carros tínhamos, quantas televisões em casa tínhamos. Não será perguntado isso, o que tínhamos lá, mas será perguntado o que trazes contigo. E esse o que trazem contigo são os verdadeiros bens que nós temos, é a nossa verdadeira propriedade, é aquilo que está conosco 100% da hora.
estejamos encarnados ou desencarnados, estejamos aqui ou em outro país, em outro lugar, em outra circunstância, aquilo que está conosco, em momentos felizes ou em momentos tristes, em momentos alegres, descontraídos, ou momentos que é necessário utilizarmos a nossa inteligência, a nossa capacidade para desvendarmos uma situação, para elucidarmos um fato e chegarmos a uma solução, a um entendimento. Então a nossa verdadeira propriedade é aquilo que nós levamos, o que trazemos conosco. E esse trazer conosco é o que faz a diferença ao chegar a esse mundo espiritual. Nessas experiências, ao qual o Dr. Raymond Moody trabalhou, relatou, através de entrevista, todas essas pessoas que passaram por esse estado observaram que nesse mundo espiritual, nesse espaço, nessa dimensão, é importantíssimo estar com uma bagagem, estar com a sua bagagem, com o seu sentimento ali, para ser trabalhado, porque é isso que faz diferença aonde se estará, o estado das coisas que irá perceber e sentir, do estado íntimo, emocional. E nós observamos isso com o Mestre Jesus, quando ele diz o reino dos céus. Né? Jesus fala do reino dos céus de maneira objetiva e de maneira subjetiva. Quando ele fala do reino dos céus de maneira objetiva, ele fala do mundo exterior, dos planos ditosos, dos planetas ditosos, felizes, dos planos celestes divinos, onde existe a harmonia. Mas ele fala de maneira subjetiva do estado íntimo de cada um de nós, do nosso estado mental. Se estamos em paz, sereno, com o coração vibrante, mas harmônico. Se estamos tranquilos, buscando um bom entendimento, os bons pensamentos, que é o estado de espírito, é o céu. Aí ele diz o céu interior, de maneira subjetiva, e fala, nós temos que ter o nosso céu interior, nosso reino de Deus, nosso céu interior, porque é isso que vai fazer a diferença ao retornarmos a essa pátria espiritual. É o que nós vamos levar, e o que vamos levar vai dizer o aspecto, a aparência local dessa dimensão que iremos e do estado emocional, psicológico, de sentir esse mundo. Então essa importância desse entendimento, dessa comparação, e isso ajudar a nossa reflexão, através das experiências dessas 150 pessoas e outras tantas que acontecem no dia a dia aí em nosso país. Nós vemos personalidades do esporte que passaram por essa situação, através praticando o seu esporte, sofreu um acidente, e ali na ambulância, naquele processo ali, teve uma parada cardíaca, e se viu desmembrar do corpo, soltar do corpo, flutuar, e forçando ali e tal, e depois retorna, e começa a ter essa perspectiva de vida, esse entendimento. Mas como nem todos nós iríamos passar por essa experiência, graças a Deus que não precisamos passar por isso, né? Temos que aprender com o que está acontecendo com o outro, estudar, refletir sobre isso. É possível? Isso é real? Isso é fantasia? Como isso acontece? Será que é isso mesmo? E trazer para nós, e juntar com as experiências, com o entendimento lá de trás, trazer as informações do Mestre Jesus, e juntar isso, e fazer uma reflexão do que realmente é importante em nossa vida, o que é realmente a nossa propriedade, e como podemos trabalhar isso, melhorar, cada vez mais, utilizar uma peneira, através do nosso esforço, para chegar a um entendimento e ter uma definição de vida, uma postura legal, que possa desenvolver no mundo, seja lá aonde estivermos. Porque aí nós vamos percebendo que, apesar de o mundo possa parecer que o mundo físico, a sociedade, as coisas, está em crise, mas nós devemos cada um fazer a nossa parte. É o que Jesus nos recomendava, fazer a vossa parte, enquanto está a caminho. Quando ele fala enquanto está a caminho, enquanto estamos encarnados, que façamos a nossa parte. Está em crise, tá, mas eu estou transformando essa crise em criar. Eu estou fazendo o meu, eu estou procurando entender. É igual aquela corrida do sapo, né? Estava uma corrida de sapo e tinha um que era surdo. E tinha uma pessoa que falava, não vai conseguir, você não vai ganhar, você não conseguir. Mas só que o sapinho era surdo, ele não escutava essas coisas e continuava, e conseguiu chegar. E chegou em primeiro lugar, que não ficou escutando. Ele tinha aquela deficiência, surdez, não escutava o pessoal falando, você não vai conseguir, você é um fracassado. Está tudo em crise, não tem jeito. Você não tem um jeito. Ele não escutou isso e continuou a pegar na batida. Então a gente tem que procurar trabalhar isso, porque quando a gente sabe qual é a nossa verdadeira propriedade, o que realmente nós queremos, buscamos, nós iremos conseguir. E nós sabemos que a gente conseguir isso não é só em uma só existência, mas uma existência é muito importante que saibamos trabalhar com entendimento,
com observação, aprendendo com os erros. Porque a experiência da vida, a reencarnação é isso, aprender, não só com os acertos, mas com os erros, aprender com a situação do próximo, do outro, ver o que ele fez, o que ele cometeu de errado, para que eu não possa cometer. Mas isso não vai dizer que eu não vou errar, mas eu não errarei daquela forma, de outra forma, e iremos acertar, compreender. Assim acontece com as experiências inventivas. Para se chegar à lâmpada, quantas experiências, quantas vezes tentou e deu errado. Mas cada vez que tentava dar errado, cada vez ele se achava mais próximo de acertar, de conseguir. E é isso que nós devemos cada vez mais procurar, é acertar, entender e compreender. E escutar as coisas que realmente funcionam e que vai dar certo. E dentro de nós, nossa consciência, nós somos filhos de Deus, nós podemos muito. Apesar de haver crise, mas a pior crise é aquela crise que a gente se coloca, se prostra e senta na poltrona e fica sentado esperando, vendo a banda passar e não mexendo, não transformando, não lutando, não querendo trabalhar. Assim, nós observamos com essa experiência, com esses estudos do Dr. Raymond Moody, essa experiência de várias pessoas, como é importante a gente valorizar as coisas pequeninas da nossa vida, o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, que no nosso dia a dia, ali está a chave de muita coisa importante na nossa vida. E que às vezes a gente entendendo, estando desperto, surge uma solução, surge uma forma de lidar, uma situação que estava difícil, com o pai, ou com a mãe, ou com o filho, no trabalho, aonde quer que seja, porque estamos despertos, estamos observando e vendo o que é realmente necessário e significante para a nossa vida. Uma boa noite a todos e que possamos dar continuidade a esse estudo e observando que a verdadeira propriedade, cada um de nós já sabemos, mas devemos entendê-la, compreendê-la, senti-la e trazê-la cada vez mais para dentro de nós e nossos atos, para que ela se transforme em nosso suor, em nossas vibrações e em nossas frequências mentais do bem. Uma boa noite a todos. Passar para a nossa irmã Cristina, para dar sequência ao estudo da noite, que também é um tema bastante interessante. Nós não vamos esperar ter um problema, uma parada para mudar de vida, né? Vamos aproveitar enquanto estamos aí. Com certeza. Dando continuidade aí, né, ao estudo da noite, é importante, como o Austin falou, que a gente procure entender a vida, né? Entender as coisas, para que a gente possa se posicionar da melhor forma possível. Porque senão a gente vai sendo levado ao sabor das ondas aí e perde a oportunidade de cumprir a nossa missão nessa nossa oportunidade de encarnação, que é a do progresso. Tudo, nada acontece por acaso, tudo se concatena para que a gente possa evoluir, né? E essas experiências de quase morte aí que ele falou tem a ver com o tema que eu trouxe hoje, que é a emancipação da alma. Como tudo tem a ver, a gente nem conversou, mas sempre existe uma conexão, né? Porque para que ajude a gente a entender melhor, para que ajude a gente a se posicionar diante da vida de uma forma mais consciente, né? Então, o que a gente quer, a minha ideia é trazer hoje isso aí para a gente conhecer, para a gente estudar, para a gente refletir, tirar as nossas conclusões, né? Para a gente aplicar na nossa vida. Na pergunta número 400 do capítulo 8º, que é esse da emancipação da alma, Kardec pergunta, né, aos espíritos: o espírito encarnado permanece voluntariamente no envoltório corporal? E os espíritos respondem: é como perguntar se o prisioneiro está satisfeito sob as chaves. O espírito encarnado aspira incessantemente à libertação. E quanto mais grosseiro é o envoltório, mais deseja ver-se desembaraçado. A uma primeira vista, quando a gente lê isso, como nós nos conhecemos, sabemos que somos muito apegados à matéria, né? Muito apegados à nossa vida, que de repente a gente se questiona, mas será que a gente está doido para sair fora mesmo? Que a gente quer voltar, que a gente quer estar, né, na pátria espiritual, que é a nossa verdadeira morada, é lá. Aqui nós estamos de passagem para aprender. Então a gente fica se perguntando, será que eu quero mesmo isso? Não sei, mas os espíritos estão aí dizendo que a gente incessantemente quer sair fora daqui. E veja, pelas experiências, né, dessa pesquisa que a gente conhece, como as pessoas têm uma outra perspectiva. Isso já é uma prova, né? A ciência vem avançando para nos mostrar que tudo aquilo que a gente estuda aqui, ela está sendo comprovado, é verdade, né? Então,
a gente tem várias oportunidades, mesmo encarnado, de ter esse contato com o mundo espiritual. A gente tem as intuições, não é? A gente tem quem tem essas experiências aí tem um contato maior, e nós temos todos os dias a oportunidade de estar em contato com o mundo espiritual. Nós não estamos aqui presos como numa caixa. O mundo espiritual e o mundo dos encarnados, eles se comunicam frequentemente, diariamente, né? A todo momento. Aí a gente tem a grande bênção, que é o sonho e o sono, né? É sobre isso que a gente vai conversar um pouco hoje, porque é curioso. Como é que o que significa o sonho? Por que um sonha, por que o outro não sonha? E nesse ponto a ciência também tem a sua explicação, que a gente pode ver se cabe ou não, né? E vamos falar um pouquinho sobre o que a ciência diz e depois sobre o que os espíritos nos revelam sobre os sonhos, né? Os sonhos, então, são ideias e imagens que se apresentam ao espírito durante o sono ou a vigília, isso para a ciência, tá? Desde as mais remotas eras, o homem tenta entender o que significa, encontrar uma razão, o que é sonhar, o que é dormir, qual é o significado do sono e do sonho. Durante o sono, há uma diminuição natural, periódica e temporária das sensações e pensamentos, que leva à quase total cessação da nossa vida consciente, não é? Cada povo, em sua época, em seu lugar, não encontrou dificuldades em atribuir suas próprias explicações para o fenômeno. Isso vai variar de acordo com a ciência, com a religião e com a cultura. Para a ciência, é uma experiência de imaginação inconsciente durante o período de sono. Recentemente descobriu-se que até os bebês, né, eles têm o sono REM, é um movimento rápido dos olhos, e que eles sonham. Só que a gente não sabe o que um bebezinho sonha, mas ele sonha. Aquela impressão que a gente tinha, né, parece que está sonhando, né, porque enquanto eles se agitam, eles de fato sonham. Então existe uma razão, uma explicação que o homem vem buscando. Em 1900, Freud publicou o livro A Interpretação dos Sonhos, né? Para Freud, o que é sonhar? É você realizar os desejos do inconsciente. Ele é o pai da psicanálise. Para ele tem o sentido manifesto, que é aquilo que a pessoa lembra, e o sentido latente, que é o verdadeiro significado, que estaria expressando o desejo íntimo, né, do inconsciente, daquilo que não se revela. A fachada serviria para disfarçar, porque a vida cotidiana e a sociedade exige regras, então teria uma fachada que você sonha com o que é possível. E aquilo que está latente, que precisaria de uma interpretação para realmente saber o que significa isso. Então, muito se estudou, né? Muito se estuda. Já o psiquiatra suíço, chamado Carl Jung, ele, baseado nas observações e experiências próprias, ele tornou mais abrangente esse papel dos sonhos, que não seriam apenas reveladores dos desejos ocultos, mas uma ferramenta que a nossa psique usa para buscar o equilíbrio por meio de uma compensação. Vejam que interessante, né? Como tudo realmente funciona para que a gente possa evoluir, para que a gente possa melhorar, para que a gente possa... Então a gente não descansa nem no sono, nem quando está dormindo, né? Nem se a gente tiver sob perspectiva apenas a ciência dos homens. Na busca por esse equilíbrio, né, o que acontece quando a gente sonha? A gente tem vai compensar as forças, né? Homens, né, sonhariam com a ânima, que é uma força feminina na psique deles, e as mulheres com ânimos, que seria uma força masculina na sua psique. E a sombra. O que seria a sombra? Uma vez, há um tempo atrás, eu já falei sobre isso. Seria aquele aspecto que a gente tem dentro da gente que a gente não aceita, que a gente exclui, né? Nossos defeitos, tudo aquilo que a gente não gosta na gente, lá no inconsciente a gente esconde, né? Que seriam os aspectos que a gente não aceita em nós mesmos. E esses seriam os vilões dos nossos sonhos. Então, o que acontece? Quando a pessoa sonha, ela está representando e lidando com essas forças que ela não consegue lidar quando ela está consciente, com essas sombras. E aí ela vai arrumar uma forma de lidar com isso. E quando ela acorda, ela tem
uma outra perspectiva, mesmo que inconsciente, de lidar com essas forças. Então, para eles, né, os psicólogos lá, os psicanalistas, né, que na vida desperta ele vai estudar como é que a pessoa vai lidar com essas adversidades, com a autoridade e com a exposição de ideias. Então, ele, por ali, analisando os sonhos, vai ajudar a pessoa a lidar melhor com essas forças, né, que ele tem dentro dele. Aquilo que ele sabe, aquilo que ele não sabe, porque é inconsciente, aquilo que ele nega em si mesmo, e através dos sonhos se revela para que ele possa aprender a lidar e que ele possa evoluir. Então, o sonho tem essa função importantíssima de fazer a gente progredir e saber lidar com as nossas dificuldades. Não é? Então, isso aí é uma coisa pela ciência que já nos mostra, né, como Deus é perfeito e que tudo, mesmo aquilo que a gente nem liga, né, a gente quer dormir, como tem a sua função na nossa evolução, no nosso aprendizado cotidiano. Mas o que nos interessa, de fato, é o que os espíritos nos dizem a respeito disso, né, do sono e dos sonhos. Então, eles nos explicam o seguinte, que o espírito jamais fica inativo. Durante o sono, esses liames que ligam o espírito ao corpo se afrouxam um pouco e o espírito vai, então, para a dimensão dos espíritos, ter uma atividade. Né? Só o corpo precisa descansar. O espírito não precisa descansar. Então, ele tem uma lembrança, às vezes, do passado e, às vezes, pode prever o futuro. Porque essa viagem dele ao mundo espiritual amplia suas faculdades. Ele não está tão ligado à matéria que nos prende aqui, então ele tem a possibilidade de fazer outras coisas, né? Ele adquire mais poder e pode entrar em comunicação com outros espíritos, seja deste mundo, seja de outro. Olha que coisa interessante. A gente pode, durante o sono, se comunicar com espíritos de vivos, que estão aqui conosco, neste mundo, encarnados, e com os espíritos que já estão desencarnados e estão em outra dimensão. Quase sempre os sonhos são lembranças de lugares e coisas que nós vimos ou veremos numa outra existência ou em uma outra ocasião. Aqui na questão 401, os espíritos nos falam uma coisa muito interessante. O sono liberta parcialmente a alma do corpo. Quando o homem dorme, momentaneamente ele se encontra no estado em que ele estará de maneira permanente após a morte. Então a gente teme tanto a morte, né, mas a gente experimenta isso diariamente e não sabe, ou não tem essa consciência ainda. Os espíritos que logo se desprendem da matéria ao morrerem tiveram sonhos inteligentes. Esses espíritos, quando dormem, eles procuram a sociedade dos que lhes são superiores, viajam, conversam e se instruem com eles. Trabalham mesmo em obras que encontram concluídas ao morrer. Desses fatos, deveis aprender, uma vez mais, a não ter medo da morte, pois morreis todos os dias, segundo a expressão de um santo. Então, uma função do sono, né, é que a gente vá ao encontro de aprendizado, que a gente vá ao encontro de instrução para aprender melhor, buscar as ferramentas para a gente poder vencer as provas aqui, durante o dia, na vigília. É uma função muito importante. Mas os espíritos nos alertam o seguinte, que a maioria dos espíritos, né, está interessada, daqueles que têm longas horas de perturbação após a sua morte, ficam presos, são muito presos à matéria, durante o sono também vão procurar a mesma sintonia que eles estão acostumados aqui. Vão procurar prazeres, vão procurar afeições ou seus inimigos, vão procurar aprender seitas e teorias e doutrinas de acordo com aquele estado que ele está, né? Para o objetivo que ele tem aqui na Terra. Então, muitos usam mal o seu tempo disponível, né, no mundo espiritual, preocupado com essas coisas, com essa satisfação, né, dos seus prazeres. Além de procurar isso, né, enquanto está acordado, ainda vai procurar dormindo ainda. E isso é a grande maioria de nós encarnados aqui, porque nós estamos num planeta de provas e expiações,
onde ainda somos espíritos inferiores, né? O sono é a porta que Deus lhes abriu para o contato com seus amigos do céu. É o recreio após o trabalho, enquanto esperam o grande livramento, a libertação final, que deve restituí-los ao seu verdadeiro meio. Então, veja, o sonho é uma oportunidade também que nós temos de reencontrar e de encontrar os nossos amigos, de estar com eles, de conversar, né, de saber notícia. Isso também é muito importante, é uma outra função que tem aí quando a gente dorme, né? É estar na hora do recreio, encontrar aqueles nossos afetos, não é? E o sonho também pode servir para que os espíritos inferiores, de acordo com a nossa sintonia, né, possam vir perturbar o nosso espírito, possam vir, né, fazer brincadeiras de mau gosto, ou vir assombrar, vir fazer com que a gente seja temeroso das coisas. Isso acontece por quê? Pela sintonia. Um espírito que é temeroso, que tem medo de tudo, que se acha frágil, incapaz, né, de enfrentar as coisas do seu dia a dia, ele abre as portas para que espíritos, além da intuição, né, que Paulo já nos dizia, que a gente tem sempre uma multidão de testemunhas, né, o mundo encarnado e o mundo desencarnado é aqui mesmo. De acordo com o que a gente pensa e as nossas vibrações, a gente capta e a gente atrai aqueles espíritos que estão nessa sintonia. Então, pessoas muito temerosas, né, que se deixam envolver pelo medo, se deixam envolver pelo desânimo, pela fraqueza, essas pessoas atraem, mesmo acordadas, espíritos que vão vampirizá-la e que vão falar isso mesmo, você não pode, né? Como o sapinho ali que o Washington falou. Cabe ao nosso livre-arbítrio, a nossa escolha, dar ouvidos ou não. Então, da mesma forma, no sono, eles podem atormentar mais ainda, porque você liberta da matéria e ainda está vendo, né? Então, você ali pode ficar mais atemorizado. E por que é importante a gente saber essas coisas? Porque você mais uma vez comprova a importância de se manter em sintonia com o bem, de fazer esse esforço de estar na seara do bem, né? De querer aprender, de estar conectado com espíritos bons, estar aqui no nosso dia a dia, trabalhando para o bem, para que a gente possa também, quando está dormindo, quando está no sono, que a gente possa encontrar também bons espíritos, bons aprendizados, e não nos sentirmos atormentados aí, né? Então, a gente pode explicar também essas reuniões que a gente faz, né, ou quando a gente se encontra com os amigos, as simpatias que a gente tem na Terra, né, de pessoas que você às vezes acha que você nem conhece, mas quem sabe você não se encontra com essas pessoas quando você está liberto, né, quando você está no sono, e aí cria aquela simpatia. Quantas vezes acontece da gente encontrar uma pessoa, você, às vezes até já seu conhecido mesmo, você olha para a pessoa e fala, eu tive com essa pessoa, e de repente você fala, não, eu não tive, mas você teve, né? Dormindo, você pode ter estado. Às vezes você tem um flash assim, nítido, de ter estado com aquela pessoa num outro ambiente. São fragmentos, né, que você traz para a sua vigília daquilo que aconteceu quando você estava dormindo. Então, os espíritos nos dizem que o sono influi muito mais do que a gente pensa na nossa vida cotidiana. Nos esclarecem também que os espíritos superiores, eles aceitam às vezes as missões de vir encarnar conosco, né, aqui no planeta inferior, porque eles têm esse refrigério de, durante o sono, ir se instruir no mundo espiritual e se fortalecer para que eles também possam não sucumbir na sua missão. Então, eles aceitam, mas eles sabem que toda noite, né, eles poderão voltar aí à pátria espiritual, se refazer, tomar um fôlego para voltar para as lutas do nosso dia a dia, né? Os espíritos nos falam o seguinte, que a gente registra flashes, né, do que acontece lá. A gente não, como a nossa alma não está desenvolvida, como o nosso espírito não é um espírito superior, a gente registra flashes.
do que aconteceu. E às vezes a gente não entende muito o que houve, mas a gente só registra uns pedaços, uns fragmentos. A gente registra mais a perturbação que a gente tem na hora que a gente dorme, na hora que a gente acorda, esses fragmentos do que aconteceu lá no mundo espiritual, e mistura isso muitas vezes com o que nos preocupa quando a gente está acordado. Os nossos interesses enquanto um espírito encarnado são diferentes dos interesses que temos quando nós estamos durante o sono, que é mais o espírito, né, que está com outras atribuições, que está com outra visão, possa ter. Então, muitas vezes, aquilo que não faz sentido para a gente enquanto encarnado, faz sentido para o espírito. Não faz sentido para nós, mas faz sentido para o espírito. E outra coisa, Kardec pergunta aos espíritos assim, então eu posso intencionalmente, antes de dormir, dizer que eu quero encontrar com fulano, fazer isso, fazer aquilo? Você até pode, mas talvez o seu espírito liberto tenha um interesse em outras coisas que não essa. Agora, se for para o bem, se for para um aprendizado, né, se tiver um motivo, você pode até ter a permissão de encontrar com essa pessoa, sim. Conversar, e depois você vai registrar como uma intuição de que você ou se sentir abraçado, né, ou se sentir bem, ou ter uma boa lembrança daquela pessoa. Do mesmo modo, um amigo que você pense que desencarnou, que você não tenha notícia, você pode ter notícia desse amigo durante o seu sono, e quando você voltar, né, à vigília, você também, através de uma intuição, vai saber que você... não, fulano está bem, fulano vai ter essa intuição, eu acho que fulano não morreu não, eu acho que fulano está vivo ainda. Então a gente registra também aquilo que a gente é capaz, aquilo que dá para a gente encaixar no nosso momento atual, nessa encarnação. Porque a gente, quando vê no sonho, a gente vê com os olhos do espírito, que é diferente desse que nós temos aqui, que está mais limitado por a gente estar na matéria. Não é? Então, a gente precisa... A significação também os espíritos nos falam. Os sonhos são verdadeiros no sentido de apresentarem imagens reais para o espírito, mas que frequentemente não têm relação com o que se passa na vida corpórea. Não são verdadeiros como entendem os leitores da sorte. Portanto, sonhar uma coisa não anuncia outra. Né? Eu me lembro dessa história de sonhar com dente. Né? Se você sonhar com dente é porque alguém vai morrer. Aí a pessoa já acorda apavorada achando que alguém vai morrer. Né? E outras mil explicações aí que os humanos, na sua trajetória, procuraram explicar para os sonhos. Então, esse tipo de significado não é verdadeiro. Né? Em relação aos pressentimentos, né? Porque ele pode ser uma recordação do que você viveu lá, mas ele pode ser um pressentimento do futuro, se Deus permitir. E pode ser uma visão do que se passa no momento em outro lugar que a alma se transporta. Às vezes, espíritos aparecem para dar notícias ou advertir do que está acontecendo. Quando a gente percebe que o que a gente viu realmente aconteceu, nós temos a prova de que a imaginação não teve nada a ver com isso. Né? Às vezes, a gente tem um pressentimento. A gente acorda, às vezes, com um pressentimento de que algo vai acontecer, né? Frequentemente, também, a gente vê coisas em sonhos que parecem um pressentimento, mas que não se cumprem. Podem cumprir-se para o espírito. Ele vê o que deseja porque ele vai procurar, o espírito vai procurar o que ele quer. Então, que a gente se conscientize também de procurar o que é bom, né? Não vai procurar porcaria ainda para ficar mal quando acorda, né? Angustiado. As preocupações que a gente tem enquanto está acordado podem dar àquilo que a gente vê a aparência do que a gente quer ou do que a gente teme. Por quê? Quando você está muito preocupado com uma coisa, tudo que você vê parece que é um sinal para resolver aquela coisa. É claro, gente, é bom a gente falar que quando a gente entra em prece, pede auxílio para resolver alguma questão, ou quando a gente não está, às vezes a gente está angustiado, beça, né? Está muito angustiado, aí a gente faz uma prece, a gente pede ajuda. Antes de dormir, a gente pede assim, que eu possa entender, que eu possa, durante o sono,
ter uma solução para isso, né? Na verdade, a gente está buscando a ajuda dos espíritos e que durante o sono a gente possa se encontrar com alguém que instrua a gente, né? E a gente acorda realmente, muitas vezes, sentindo uma tranquilidade ou achando que teve uma ideia mirabolante durante o sono, que a gente entendeu as coisas, porque a gente realmente foi ajudado, né? A gente, de fato, foi ajudado para a gente poder resolver. Mas nem tudo que a gente pensa a todo momento é uma dica para a gente resolver aquilo, né? Aparecem várias dicas para a gente, boas ou não, e quem decide é o nosso livre-arbítrio, é o nosso espírito que vai decidir, né? Não precisamos ter um sono completo para o espírito se emancipar. Quando você tem um torpor, quando a gente está com muito sono, de vez em quando a cabeça não bate em algum lugar, aí a gente está sentado, aquela sono, naquele momento você já conseguiu se desprender. Isso, esses cochilos que a gente dá assim, né, que a gente realmente tem dia que você está com tanto sono, nos momentos mais impróprios, né, às vezes no trabalho, então depois que almoça, isso é quase que inevitável. Se sentar na mesinha, então, sentar na cadeirinha atrás daquela mesinha, dá uma soneira, se lida com papel, né? E aí você, de repente, né, numa viagem, eu já vi em vários lugares as pessoas fazerem isso. Nesse momento você já se desprendeu e você às vezes tem a impressão que realmente você sonhou mesmo, ou você teve uma ideia mesmo, e ela é verdadeira, né? Tem gente que dorme fazendo exame, né? Vai fazer uma ultrassonografia lá, deitou lá, já está dormindo, vai fazer fisioterapia, dorme, então é fácil de dormir pra caramba. Então é sinal que o nosso espírito está doidinho mesmo para rapar fora, né? Na primeira oportunidade já vai fazer uma visita lá ao mundo espiritual, né? A gente pode ouvir palavras, a gente pode ver imagens, né, quando a gente está nesse torpor aí. E as ideias que a gente tem durante esse cochilo e o sono, a gente não consegue recordar. Por que será que a gente, quando está dormindo, algumas coisas a gente não recorda na hora? A gente quer, parece que você teve uma ideia, né, ou que você sonhou uma coisa importante, mas você não lembra daquilo. Você queria lembrar, é porque não é para a gente lembrar. No momento certo, no momento que a gente precisar daquela informação, ela será liberada e a gente vai lembrar. Não nos preocupemos com isso. Não é? A gente quer a todo custo tentar lembrar, tem gente que anota os sonhos todos, né, para depois tentar recordar, porque às vezes quando você abre o olho você até lembra. Mas levantou, já não lembra os detalhes, já não lembra mais. Né? Mas se aquilo foi importante para a gente, no momento certo, a gente vai lembrar. E o espírito encarnado, nos momentos em que se desprende da matéria, ele conhece a época da sua morte, ele pode pressentir, sim. E às vezes eles têm uma consciência bastante clara de quando, né? Não data, mas assim, do período. Às vezes até chegam a expressar isso, né? No Natal eu não vou estar aqui, no ano que vem eu não vou estar aqui. Aí você fala, que é isso? Mas que é isso? Só que às vezes a pessoa realmente sabe que não estará. E olha que tranquilidade para dizer isso, né? Uns arrancariam os cabelos querendo ficar de qualquer jeito. E outros já são, né, acolhidos, amparados e têm esse suporte, né, até para poder dizer isso com tranquilidade. E muitas vezes isso se realiza, né? E essa atividade que o espírito faz durante a noite pode deixá-lo cansado? Pode. Essa atividade do espírito durante o sono pode fatigá-lo, sim, porque o espírito, apesar dele estar mais distanciado, afrouxados esses laços, ele está ligado ao corpo, é como um balão que tivesse ligado a um poste, o vento, aquela sacudida, né? Isso afeta de alguma forma aquele lugar onde ele está preso. Então, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode produzir-lhe fadiga. Às vezes a gente acorda mais cansado que foi dormir, né? Então, quem sabe a gente andou trabalhando muito, fazendo muita coisa, né? E a gente também, eu falei essa palavra trabalhando aqui, a gente pode, durante o sono, e ajudar em muitos lugares, estar, né, realmente ajudando, sendo útil ao nosso semelhante também durante o nosso sono, não só em proveito próprio, mas como em proveito do outro também.
E essas visitas entre os vivos, elas existem e elas são corriqueiras também. Aí aqui os espíritos falam o seguinte, na pergunta 414. Kardec pergunta se duas pessoas que se conhecem podem visitar-se durante o sono. Ele responde sim, e muitas outras que a gente pensa não conhecer se encontram e conversam. Podes ter, sem o suspeitais, amigos em outro país. O fato de visitardes durante o sono amigos, parentes, conhecidos, pessoas que vos podem ser úteis, é tão frequente que o realizais quase todas as noites. E aí pergunta qual a utilidade dessas visitas se a gente não recorda. Os espíritos respondem o seguinte: ordinariamente, ao despertar, resta uma intuição, que é quase sempre a origem de certas ideias que surgem espontaneamente, sem que se possa explicá-las, e não são mais que as ideias auridas naqueles colóquios. Por isso também que os espíritos dizem que às vezes parece que uma ideia está no ar, que a gente fala assim, parece que essa ideia está no ar. Várias pessoas estão pensando a mesma coisa, né? E é uma verdade, a gente fala uma coisa sem ter completamente conhecimento, mas fala uma coisa que é real. Porque nessas reuniões, nessas coisas que acontecem no mundo espiritual, várias pessoas podem ouvir as mesmas instruções e no seu sono, depois no seu dia a dia, na sua vigília, podem ter essas mesmas ideias, sim, né? Podem ter essa mesma ideia. E a gente pode encontrar amigos desta vida, amigos de outras vidas também, tá? E essa visita entre os espíritos, a gente pode, uma pessoa que a gente julga morto, a gente pode saber que ela existe. Então, meus irmãos, isso aí é importante sim a gente entender. Tanto a ciência, tanto os homens, né, estudam isso e nos dão esse apoio para que a gente possa progredir, quanto os espíritos nos esclarecem a importância que tem esse momento do sono. Então, quando a gente fala, acho que em vários lugares no livro dos Espíritos, no Evangelho, né, que a gente quando a gente vai dormir, a gente deve fazer uma prece, fazer uma análise, né, do nosso dia, como foi, do que a gente errou, do que a gente acertou, aquele balanço, colocar uma intenção, né, de acertar, procurar se harmonizar na hora que a gente vai dormir. Isso é importante para que a nossa ida ao mundo espiritual também possa ocorrer de uma forma mais tranquila, o nosso retorno seja, né, cheio de intuições e de ideias boas, que a gente se conecte aqui na vida ativa, como nessa vida, que não é uma outra vida, né, é uma outra fase da nossa vida como espírito, que é o encarnado, e quando a gente está em contato com o mundo espiritual, que a gente possa ter essas visitas harmoniosas, né? Que esses fragmentos de lembranças que a gente tem possam ser fragmentos que nos deem ajuda, que nos deem auxílio. E quando a gente acordar angustiado, tem dia que a gente acorda muito angustiado, a gente tem a clareza que pode ser. Ou a gente viveu, visitou, viu coisas que nos deixaram assim no mundo espiritual. Como pode ser, o que a gente falou antes, que o Jung fala, que nós lidamos de alguma forma com coisas que a gente tem medo de lidar dentro da gente mesmo. É uma relação interior, né, nossa conosco. E que a gente viveu uma situação ali para mexer com aquilo, para aquilo poder vir à tona e a gente poder lidar melhor com as situações que a gente teme na nossa vigília, para que a gente progrida. Então não é para a gente ficar assustado. Mesmo essa angústia, ela é geradora de movimento. Ela é geradora de movimento para que a gente não fique parado, né, acomodado, com medo das coisas. Medo, receio, se sentir incapaz, não ajuda ninguém a fazer nada. A gente só pode vencer o medo quando a gente enfrenta, porque aí a gente vai ver que aquele se dissolve, que ele não era real, né? Que a gente pode conviver com aquela dificuldade de uma outra forma. Então é uma mensagem também de esperança para a gente, né? Como tudo que a gente estuda, de que nós somos sempre amparados, que quanto mais a gente conhecer, mais consciente a gente está para enfrentar as nossas dificuldades,
os nossos medos, as nossas sombras, para a gente ser mais luz no caminho, né? Luz para o outro, luz para nós mesmos, através dessa sintonia que a gente se faz presente, que é a gente que comanda, né? Deus está no controle, no comando de todas as coisas. Mas do nosso espírito, da nossa oportunidade, dos nossos passos aqui, estamos nós no controle. Que a gente não se deixe levar pelo sabor das ondas, né? Ficar vendo a banda passar, como ele disse, mas que a gente estude, que a gente entenda o que as coisas que acontecem no nosso íntimo, conosco, e tome as rédeas da situação e marquemos os nossos passos aqui. Marquemos os nossos passos como fruto desse esforço no bem, né? Ninguém vai sair daqui santo, ninguém vai sair daqui na felicidade completa, porque nós estamos a caminho. E as dificuldades são normais, fazem parte desse trajeto. Não viemos aqui a passeio, não sonhamos, né? Não dormimos para sonhar que estamos no Caribe, lá na praia, tudo ótimo. Não é para isso, tudo tem uma função, que é o nosso melhoramento pessoal, né? O nosso crescimento. Então, que a gente realmente bota foco e força nisso, que ajuda o que não vai faltar. Esses livros aqui das obras básicas, em muito podem nos ajudar. É só a gente ler, porque não é uma coisa para intelectual, né? Eu li algumas perguntas e respostas aqui, todo mundo vê que é uma linguagem simples, onde a gente se encontra, onde a gente busca forças, né? Os espíritos superiores buscam força quando vão ao mundo espiritual. Nós podemos buscar essa força também, mas aqui encarnado nós temos onde buscar, nós temos essa fonte para nos fortalecer e nos ajudar. Então, uma boa semana para todos, de muita luta, de muitos sonhos bons, né? De sonhos acordados, sonhos dormindo, mas que a gente corra atrás dos nossos sonhos, da perfeição e da felicidade que a gente espera, que a gente almeja. Uma boa noite para todos. É a única certeza que nós temos, né? Nós não vamos ficar aqui. Pelo menos nesse corpito não, né? Esse corpinho vai ser devolvido à terra e nós, alma, espírito, vamos galgar os planos espirituais. Isso aí ninguém pode ter dúvida. Mas, infelizmente, nós vemos, né, a humanidade de um modo geral, com exceções, é lógico, né, vivendo como se fosse ser eterno no corpo. Não param para pensar em mais nada. Apenas vivem. E com isso o tempo vai passando. A doutrina está aí, o espiritismo está aí, para nos dar uma balançada, né? Nos alertarmos, nos ajudar a sairmos desse marasmo. Nós não podemos mais perder tempo. Vamos aproveitar enquanto estamos a caminho, ou seja, ainda encarnados. Aí sim, a coisa vai fazer diferença quando nós chegarmos do outro lado, eu espero que não, né, nessa experiência de quase morte, né, Gosto que você falou, né? Mas quando nós realmente deixarmos o corpo, nós vamos tranquilos. Não fiz tudo que eu deveria ter feito, mas fiz o melhor que eu pude. Me empenhei ao máximo. É essa consciência que cada um de nós tem que ter, né? Não vamos sair daqui ninguém com asinha já de anjinhos, não. Muito pelo contrário, vamos mergulhar na matéria em muitas oportunidades ainda para continuarmos esse nosso progresso. É isso aí que a gente tem que ter certeza. E agradecer a Deus essa oportunidade da gente estar encarnado, porque a escola nada mais é para nós, espíritos encarnados, do que uma escola. É a escola das nossas almas, aonde de reencarnação em reencarnação vamos galgando planos melhores. Então, vamos nos esforçar em sermos aprovados, porque nós estamos apenas cursando uma sériezinha, uma série bem fundamental em relação ao nosso futuro espiritual, né? Então, a gente está aí para isso, para crescermos em espiritualidade.